Fala galera, tudo bem? Professor Hudson Adriano, direto do Instituto Genoma, trabalhando com você na disciplina de Sociologia. Agora, no módulo 3, onde nós vamos continuar explorando as perspectivas dos módulos anteriores e gerando novas possibilidades de análise. Tudo bem? Vejam, finalizamos o módulo anterior trabalhando o quê? A perspectiva do direito da mulher, ou dos direitos das mulheres, né? É importante ressaltar, nesse universo, a importância das revoluções sexuais femininas, de como esses saltos foram importantes para trazer para essa mulher não só um direito civil, um direito constitucional escrito ali num pedaço de papel, mas direitos vinculados também à moralidade, ao trânsito, à capacidade de ir e vir dessas mesmas pessoas. Por exemplo, ali por volta do 1900, né, 1920, a possibilidade dela usar um batom de cor avermelhada, um vestido de cor avermelhada acima dos joelhos, a possibilidade posteriormente de se usar uma calça, uma saia, uma mini saia, de poder escolher o seu próprio parceiro, de tomar uma pílula anticoncepcional, tá? De não ser mais utilizada como moeda de troca, tá? Em casamentos onde, além de serem arranjados, ainda havia a figura nefasta do dote. Então, esses aspectos de transformação melhoraram sim o nosso desenvolvimento social, deram igualdade nos discursos e, detalhe, eu não estou dizendo que hoje nós vivemos as mil maravilhas. O que eu estou dizendo é que nós melhoramos o nosso diálogo social e ainda há muito o que se melhorar. Nessa unidade 3, nesse módulo 3, para dizer uma verdade, né, nós, como eu falei inicialmente a vocês, dando sequência às nossas análises, vamos trabalhar o quê? A reorganização da produção. E aí, nos dois subtemas que a gente vai ter aí, a gente vai analisar o quê? A reestruturação produtiva e economia e emprego. Pois bem, a princípio, o material de vocês trabalha o quê? Esse processo de globalização e novas tecnologias. Nossa, isso é extremamente interessante. Porque, olha só, vamos começar primeiro com as novas tecnologias. Inicialmente, eu falei para vocês do quê? De uma revolução industrial, de uma máquina a vapor. Posteriormente, eu falei para vocês de uma revolução dos combustíveis, é onde vão surgir, né, as novas fontes de produção de energia, como, por exemplo, a gasolina, o tiner, o diesel e os polímeros plásticos que iam substituir a borracha natural. Poxa, a economia brasileira lá da Média Maria, né, a grande explosão da economia da borracha lá no Amazonas, né, lá no norte do Brasil, de maneira geral, né, na perspectiva das seringueiras, do 1900 para 1930, por assim dizer, simplesmente entra em colapso. Ah, mas por que, Hudson? Porque os polímeros plásticos vão explodir mundialmente. Quer dizer, poxa, o norte-americano que conseguiu dar funcionabilidade prática para o sangue negro que jorra da terra, e o ser humano conhece o petróleo desde a pré-história, né? Agora, conseguiu dar uma função maior para ele, uma função melhor. E detalhe, que dinamizou todo o nosso universo. Vejam, o revestimento plástico do ar-condicionado, o polímero de espuma que está nas paredes fazendo ou fechando a perspectiva acústica desse local que eu estou agora gravando com vocês. A perspectiva da casca que reveste esse notebook ou o tablet que está aqui ao meu lado, ou mesmo o celular que está no meu bolso, ou mesmo as banquetas que estão espalhadas por esse universo. Gente, tudo isso é voltado por polímero plástico ou ferro, de maneira geral, para fazer processos de acabamento. E aí você para e pensa, poxa, isso é verdade. Tudo isso provém da possibilidade de se trabalhar não só com polímero plástico, porém com ferro também de maneira diferenciada. Por isso, eu peço para que vocês assistam, de repente, um documentário na History chamado Gigantes da Indústria, e aí você observe a figura do Carnegie, que vai trabalhar o quê? A indústria do aço de maneira muito significativa, né? Como uma perspectiva de metais dos quais você os mistura e aí consegue diferentes ligas metálicas, né? Por exemplo, para quem usa aliança aí, você está com uma liga metálica na mão.
né? O ouro e a prata, o ouro e o cobre, e aí você vai dando diferentes perspectivas ao metal. Nossa, que legal! Então você tem uma reestruturação técnica naquilo que você pode gerar o quê? O trabalho. Ótimo, ótimo, fantástico. Só que nós vamos além, né? Nós vamos além. Nós desenvolvemos perspectivas digitais com o passar do tempo, analógicas inicialmente, posteriormente digitais, e é na perspectiva digital que nós podemos falar desse processo de globalização, que é a possibilidade de se levar informação, conhecimento, técnica aos mais diferentes recantos do mundo. E aí, aproximarmos, pelo menos tecnologicamente, as distâncias físicas que nos separam. A globalização é muito bonita por isso, entre outras coisas, né? Porque aproxima os distantes. Eu vou te dar um exemplo simples. Há uns 10, 12 anos, por exemplo, eu não vejo a minha irmã, Carla Patrícia, e, poxa, sempre que posso, olha só, eu a vejo pelo Instagram, eu a vejo pelo Facebook, sempre que posso, falo com ela pelo WhatsApp. Então, eu vejo a minha irmã constantemente e ela está na Espanha. Pois bem, nesse sentido, a tecnologia, a globalização associadas fazem com que a integração entre os processos de produção possa se tornar ainda mais eficientes. Tanto que o que é disposto para vocês aí na tela vai exatamente nessa direção. Dê uma olhadinha no material de vocês. Vamos passar para o próximo slide, onde a gente fala do quê? Desse processo, né, de condução de informações para diferentes recantos. Essa imagem é fantástica nesse sentido. Parem e pensem, tá, nos diferentes sinais que hoje perpassam o nosso cotidiano e, de repente, nós não temos a mínima condição de vê-los. Tá? Os sinais de telefone, os sinais infravermelho, o Bluetooth. Imaginem a realidade que nos circunda, que nos conecta e nós simplesmente não vemos. Então, nesse sentido, eu peço para que vocês pensem, existem profissionais 1000 vinculados a essas possibilidades todas, desde um mero cabista até o cara que vai desenhar um código de programação que vai fazer com que você possa conectar um indivíduo ao outro, eles estando a 10 mil quilômetros de distância. A globalização gera uma perspectiva empregatícia fantástica, espetacular, só que exige dos indivíduos uma capacidade formacional também agigantada. Por isso a necessidade de nós fazermos o quê? Eu vou ser bem objetivo, colocar realmente o bumbum na cadeira aí, velho, pegar o livro, abrir e destrinchar, entendeu? Você almoçar, lanchar e jantar, livro, conhecimento, formação, técnica. Lá na filosofia, nós dizemos que deveremos constituir um caráter, primeiramente, epistemológico, pautado por um fundamento metodológico. Opa, peraí, deixa eu traduzir isso para vocês, talvez de uma forma mais simples. É fundamental que você tenha disciplina, hora de acordar, hora de deitar, hora de comer, hora de beber, para que você possa, em meio a essas segmentações, construir um algo que seja passível de reprodução. Quer dizer, técnica, conhecimento. Perfeito? Então, é o quê? Metodologia associada à epistemologia. É o que vocês estão fazendo agora. Sentados, prestando atenção e tentando absorver um volume de informações que seja capaz não só de te dar capacidade de competitividade para poder fazer uma prova de vestibular ou de concurso e chegar aonde profissionalmente ou educacionalmente você quer, mas entendendo que tudo isso também te ajuda a se tornar um ser humano melhor. Então, quando você fala de globalizar, você fala de educar, você fala de conectar, você fala de aproximar, você fala com toda certeza também de educar. Por isso, quando começamos a falar de globalização, alguns professores de história fazem isso de forma fantástica, né? Nossa, o processo de globalização começou lá com as grandes navegações e o homem inventando a ideia do terraplanismo, dos monstros do mar e chegando aos confins da Terra, circunnavegando a mesma. Então, tem professor de história que trabalha de forma espetacular e particularmente, já vi isso até cair em prova de redação de universidade e concurso público também, tá? Agora,
Também é muito bonito quando você pega ali na década de 80, década de 90, né? Os computadores IBM de tela preta com caractere verde. E aí, de repente, você vê o grande salto da série Pentium, né? Quando surge ali na década de 90. Comecei na década de 90 o Windows, né? Assim, tomando ali o lugar do... Esqueci o nome do programa momentaneamente. Mas eu vou me recordar até o final da aula. Até o final da aula eu falo para vocês. Né? O Linux, ainda bem que eu não deixei, graças a Deus, trabalhei bem a memória, né? Faltar. O Linux, e detalhe, o Linux é utilizado até hoje como um excelente programa. Então o Windows tomou o lugar do Linux e de repente fez com que o mundo saltasse. Então a Microsoft aparece para o mundo nesse momento e simplesmente se torna uma das maiores, se não a maior empresa do mundo em tecnologia. Uma das hoje, né, com toda certeza. E tudo isso pode ser pensado dentro desse caráter global. Então, o que acontece? Nós começamos a desenvolver um caráter de competitividade. E isso é bom, porque a competitividade no ramo do trabalho, na direção do trabalho, faz com que nós tenhamos que ter ideias mil a todo momento. Aí eu faço uma citação que eu gosto bastante, né? Que é ali naquele desenho animado, Padrinhos Mágicos. O Cosmo ele é visto como um imbecil, né? Um tapado dentro do desenho. Mas em alguns momentos ele tem sacadas geniais. E aí em uma delas ele fala assim, nossa, a minha cabeça é fantástica, eu tenho ideias a granel. Pois bem, quando você fala de competição em meio à ordem do trabalho, na perspectiva comercial, então isso exige que vocês tenham ideias a granel. Quer dizer, como mudar e melhorar a mistura de trabalho a todo momento, como diversificar, como produzir, como levar isso para fora desse universo e gerar a necessidade do consumo em todos aqueles que estão vendo o que eu estou fazendo. E aí, como é que eu faço isso com vocês, alunos? Como eu posso me tornar interessante a ponto de você parar o que você estiver fazendo e olhar para mim? E pensar, nossa, eu estou aprendendo alguma coisa com esse cara. Nossa, isso vai me levar a um lugar melhor. Como eu, professor, posso fazer isso? Então, pô, eu preciso estar bem vestido? Sim. Preciso estar falando bem? Também. Eu preciso estar me fazendo entender? Também. Como ser atraente digitalmente? Então, isso leva os professores a buscar uma melhor formação, uma melhor construção do seu caráter imagético, né? Uma melhora também do seu caráter fonoaudiológico. Para isso nós fazemos, né, exames, pelo menos anuais, nas escolas às quais nós estamos vinculados. Temos o trabalho ali do fonoaudiólogo junto a gente. Isso é o professor tentando se inserir nesse mercado novo, que é esse mercado digital que hoje nos circunda, né, em substituição de uma aula presencial, no intuito de tentar fazer com que, poxa, mais um ramo educacional se constitua e entre para esse mercado nos quais eu vou receber um salário. Quem está aqui ao meu lado fazendo esse processo de edição, também. E detalhe, não havia esse modelo de trabalho, não havia aquele profissional especificamente. E agora estamos aqui. E vocês estão comprando esse modelo. Ah, maravilha. Então tem alguém recebendo. Esse alguém recebendo é caixa, tá? É uma secretária que tem um caixa que vai prestar serviço contábil a uma empresa. Poxa, olha só como nós estamos criando em meio a todo esse processo. E o ser humano está pautado por essa perspectiva desde que é ser humano. Por isso, competitividade na área comercial é algo fantástico. Agora, tem que se ter parâmetro. A competitividade predatória, ela é muito complicada, porque ela não respeita necessariamente parâmetros legais que possam, de repente, proteger as unidades empregatícias, as empresas, logo, por consequência, também o trabalhador. Entretanto, o desenvolvimento de todas essas tecnologias, de toda essa perspectiva de pensamento, tudo isso que é simplesmente espetacular, tem que estar associado a uma comunidade que cresce num patamar educacional comum. Senão, o que há de acontecer? Elementos onde destoar e a comunidade há de entrar em colapso. Então, essa imagem que aparece para vocês aí, de um trabalhador que levou um pé na bunda, não é à toa que ele está vestido aí em amarelo, e aí tem uma marca de solado de calçado no bumbum dele. Poxa! Aí você para e pensa, foi demitido, né? Foi, com toda certeza. Tá? Mas olhe
todos esses sentados aí lateralmente com um prato de comida na mão, pedindo. Então, eles estão numa condição comum, é para onde esse trabalhador aí vai, para fome, para miséria. Então, vamos colocar em outros aspectos. Talvez ele saia da pobreza e vá para a miséria. Então, quer dizer, ele perde o caráter de dignidade que o circunda. Nossa, complicado, não? Hoje em dia, todos nós passamos por esse tipo, trabalhamos, né? Passamos por esse tipo de possibilidade. Então, gente, ó, vamos estudar, vamos trabalhar bem, vamos bater ali o nosso horário direitinho, tá? Vamos cumprir com as nossas metas para preservar o nosso ganha-pão. Isso é fato, tá? Vamos melhorar na nossa formação para melhorar, inclusive, o nosso local de trabalho cotidianamente. Nossa, maravilha. Entretanto, em comunidades onde a educação se desenvolve de maneira simples, modesta, tacanha, e a perspectiva da globalização se insere de maneira ferrenha, é a receita da tragédia. Por quê? Porque muitas famílias não vão conseguir realizar, por exemplo, simples planejamento familiar, e vão ter aí diversos filhos, não vão ter capacidade de gerar educação para todos, e hão de perpetuar em meio a isso o quê? A pobreza, a miséria, a violência, e tudo isso há de fazer o quê? Associado ali de forma conjunta, há de desestruturar a comunidade em questão. Então, quando vocês observam sociedades pautadas pelo abismo social, e esse abismo ele é latente, né? Você vai ver ali uma sociedade que em um curto espaço de tempo tende sim a colapsar. É necessário que nós venhamos a educar o nosso jovem de maneira significativa. É necessário que nós venhamos a construir o quê? Quadras poliesportivas e venhamos a colocar o nosso jovem para poder praticar o desporto. É necessário que nós venhamos a trazer para ele o quê? Um bom consumo digno, tá? Agora, como podemos fazer isso? Escolhendo sempre bons políticos. Tá? Imagine no momento em que nós acertarmos na Mega Sena do bom político. Então, nós vamos ver a confiabilidade voltar internamente, a confiabilidade voltar externamente e o investidor estrangeiro olhando para cá e dizendo, não, ali é viável, ali é possível, eu vou levar o meu dinheiro para ali, eu vou levar a minha indústria para aquela nação e ali eu hei de prosperar e aquela nação há de prosperar junto comigo. E isso é verdade, né? Nós precisamos sim do investidor interno e também do investidor externo, mas isso só acontece se esse processo de desestruturação interna e também vinculado ao emprego se constituir de maneira muito diferente. Para isso, a nossa economia tem que estar sendo muito bem gerenciada. Então, não foi à toa que eu coloquei esse bandeirão do Brasil aí agora, certo? E aí, ó, a nova fase da economia brasileira. Nossa, por que será a nova fase? Porque finalmente demos o grande salto de estabilidade econômica que nos possibilitou dialogar com o mundo de uma maneira muito mais satisfatória. Então, olha, venhamos e convenhamos. A transição do governo PMDB para o governo PSDB, ali da era Itamar Franco para a era Fernando Henrique Cardoso, foi muito importante para a gente, porque trouxe a estabilidade econômica com o plano real. Pode-se fazer críticas? Pode, mas agora não é o momento. O Brasil se tornou estável, possível, plausível. Na sequência, veio o governo Lula com uma projeção política interna e externa muito significativa. E os anos de crescimento econômico. A substituição do governo Dilma também foi algo interessante, a primeira mulher eleita presidenta da República. Infelizmente, passamos pelo problema que passamos ali, né, no impeachment da presidente. E aí, quando se consolidou um novo governo, né, que é o governo Bolsonaro, infelizmente veio a pandemia. Então, o Brasil hoje dialoga financeiramente de maneira atabalhoada. E esperamos que possamos constituir aí um amanhã melhor. Tenhamos esperança, tenhamos fé, porque a coisa há de melhorar, se Deus quiser. E Ele quer. Gente, um beijo para vocês e até o próximo encontro. Tchau, tchau.